Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Meu nome é Patrick Araújo, sou médico e primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. Já vou te dar a primeira missão para mais um novo episódio. Antes de você começar, vai lá em nossas redes sociais, @CRM Roraima no Instagram, no Facebook, Conselho Regional de Medicina de Roraima. Aproveita e vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, @CRM Roraima, onde todos os episódios aqui do nosso Conexão Médica vão estar disponíveis para você. Ao mesmo tempo, lá nos canais de streaming, Deezer, Spotify, é só colocar Conexão Médica no nosso podcast. Todos os episódios que a gente tem feito vão estar disponíveis para você. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez que a Defensoria nos cedeu esse espaço maravilhoso. Se não fosse esse apoio da Defensoria e o nosso Conselho Regional de Medicina, nada disso seria possível. Então, um agradecimento sempre mais que especial para a união dessas duas instituições. Hoje a gente tem um episódio muito especial porque eu tenho a honra de receber o primeiro vice-presidente, um grande amigo, um mestre, Dr. Marcelo Arruda, ortopedista, vai estar falando um pouco mais e a gente vai entrar num papo sobre corregedoria. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo a mais um episódio. É um prazer lhe receber aqui. O senhor, com o tanto de habilidades adquiridas no decorrer dos anos, a gente fica muito satisfeito em ter um colega médico, um colega conselheiro da sua, como é que eu posso dizer, da sua melhor categoria. Fique à vontade, doutor, para falar um pouco do senhor. Eu que agradeço, né, Patrick, esse convite. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo e dizer o seguinte, que a minha trajetória no conselho, ela está intimamente relacionada com a corregedoria, né? Vou fazer agora em maio 26 anos de formado, 23 de especialista, né, em ortopedia e traumatologia, e eu entrei no conselho em 2009. Então a gente tô no terceiro mandato e dos 2 primeiros mandatos eu sempre estive na corregedoria, né? 2 anos e meio fui vice-corregedor e durante 7 anos e meio corregedor. E há 11 anos estou na Câmara de Sindicância. Então, assim, a minha ligação no conselho com a corregedoria realmente é muito grande. É um setor que a gente sabe da delicadeza que é. Eu gosto de dizer que a corregedoria, até porque é uma coisa que eu tenho uma ligação mais forte, é a alma do conselho, né? A corregedoria, até usando um termo médico, ela é a parte, eu acho que mais sensível e específica do conselho, porque você julgar um processo ético, julgar um ato médico, precisa realmente de um carinho, de uma questão específica maior, porque o ato médico é um ato subjetivo, a gente não lidar com a matemática, né? Medicina, 1 mais 1 não necessariamente vai ser 2. Então, julgar um ato médico não é fácil, é complexo. Então, é isso. Então, assim, o que é que eu gostaria também de dizer? Que nesses anos a gente aprende muita coisa, entendeu? É um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. Eu participei, inclusive, eu acho que foi a reformulação do Código de Ética Médica. A gente teve um Código de Ética Médica novo nesse meio tempo aí que a gente estava. Então, eu fui coordenador da comissão do Estado de Roraima. Não lembro o ano, mas não tem tanto tempo, entendeu? Porque foi a atualização que teve do Código de Ética Médica. Sim, acredito que foi em 2017. Eu realmente não lembro a data, Patrick. Mas assim, a gente teve... Cada regional tinha uma comissão, eu fui presidir a nossa comissão, né? Então a gente teve uma participação grande de comentário. A sociedade também participou, né? A sociedade organizada participou de sugestões do Código, né, de Ética Médica. É isso. Então a gente tem uma função cartorial, fiscalizadora, política, educativa, mas exatamente nesse ponto. A função judicante é um ponto muito sensível, muito específico do conselho, né? Só para as pessoas entenderem, muitos colegas, lembrando que esse podcast, o intuito dele sempre foi esse, levar conhecimento, porque a gente entende, doutor Marcelo, que muitos colegas nossos não entendem a função do conselho. Tudo bem, e o nosso papel é esse, trazer as claras para os nossos amigos, nossos colegas, para entenderem que, sobretudo, o conselho não é só um órgão punitivo. A gente tem uma função extremamente importante, que é como o senhor disse, é o setor mais sensível
é o judicante, é o de julgar o colega, de julgar o ato médico. É um tanto difícil isso, não é simples. Lembrando de tudo, isso é só mais uma das funções, né? A gente tem setor cartorial, como o Dr. Marcelo falou, ou seja, o registro médico. A gente tem setor, a Comissão de Educação Médica Continuada, que é um dos pilares extremamente importante. Temos a fiscalização, setor que o Dr. Domingos, no presidente, ele comentou sobre isso. A fiscalização é um braço extremamente forte. E assim como todos esses, a corregedoria também. A corregedoria como o senhor falou, é um braço essencial para guardiã das nossas ações. Guardiã da ética, da sociedade, da classe. Exatamente. Lembrando que essa não é guardião do médico, é guardião em defesa da classe. Ética médica, né? E defesa também da sociedade. Com certeza. Né? A gente tem... Eu recebi, doutor Marcelo, aqui, do doutor Ricardo, que é o coordenador da CODAME. Então, a gente também tem... Essas comissões, elas andam juntas? O que o senhor acha? Elas andam. A corregedoria, ela está extremamente ligada, principalmente com a fiscalização, porque há muitas demandas que vão para a corregedoria, elas vêm da fiscalização, e a CODAME, como tem uma relação com a fiscalização da publicidade médica, acaba tendo também essa ligação. Em relação a isso que você está falando, Patrick, até para aproveitar e dizer o seguinte, que isso que você está falando do conselho é interessante, né? Quando eu entrei no conselho em 2009, eu não tinha ideia do que era o conselho. A gente, às vezes, olha para o conselho, só lembra quando tem que pagar a anuidade, mas assim, a gente, quando participa, quando a gente tem essa chance, essa oportunidade, que eu agradeço muito ter tido, a gente reconhece a importância do conselho, como ele é importante para a classe médica e para a sociedade também. Exatamente. Então, assim, aí falando da corregedoria, a corregedoria ela apura denúncia contra médico no campo ético. É isso que eu queria saber. Essa era uma pergunta que faz parte do nosso roteiro aqui. O que é a corregedoria? Para as pessoas entenderem. A corregedoria funciona como? A corregedoria ela apura ato médico. Então, só para dar um exemplo prático. Você teve um problema numa clínica, numa questão administrativa. Isso é uma coisa. A apuração ética é o quê? A apuração do médico no exercício da sua profissão. Entendeu? Isso é uma apuração ética. É o ato médico. Como é que funciona a corregedoria? A corregedoria, ela recebe denúncia. Toda denúncia ela tem que ser identificada, assinada, obviamente, porque a gente funciona como nos moldes de uma justiça penal, e a justiça penal você tem que se defender de quem lhe acusa, né? Você não pode... Você tem que ter o direito a gente vive numa sociedade que no âmbito jurídico parte do princípio da presunção de inocência, né? Então você tem que se defender de quem lhe acusa. Então quem acusa tem que se identificar. Isso é uma forma. A denúncia pode ser feita por um médico, por um paciente, pelo representante legal do paciente, que isso é uma coisa importante, até porque às vezes chegam pessoas para formularem denúncias que não são qualificados legalmente para representar o paciente. Então, um exemplo. Um amigo, vamos dizer assim, uma pessoa que não tem uma ligação com uma pessoa, um vínculo legal. Então, é diferente de um esposo, do filho. O paciente está impedido, foi a óbito. Vai um representante legal fazer, entendeu? E isso é uma forma de você abrir o processo, né, inicial, que seria a sindicância. Outra é a denúncia, o conselho abrir de ofício. Como é que funciona de ofício? Se sai uma matéria numa mídia oficial de importância, a gente tem por obrigação apurar. Independente se tem denúncia ou não. Se envolver ato médico, a gente vai apurar. Obrigatório. Mesmo que às vezes não cite nome do profissional, a gente abre e vai atrás da instituição citada, tudo para tentar ver onde é que entra o ato médico no contexto. Outra situação é denúncia enviada por órgãos oficiais, pelas autoridades, o judiciário, uma direção de um hospital, entendeu? Então, todas essas denúncias elas são apuradas de ofício, né? Uma comissão ética. Às vezes, demandas também da própria fiscalização, que a fiscalização pode apurar e
dali de identificar um indício de uma infração, manda para a corregedoria. A CODAME manda para a corregedoria, entendeu? As comissões éticas de intra-hospitalares, elas podem também fazer na realidade, isso? a comissão de ética médica como funciona como um braço do conselho nas unidades hospitalares, né? A partir de determinado número de profissionais, você tem que ter a comissão de ética médica. É uma comissão eleita pelos seus pares e ela tem uma função de apuração, entendeu? Tudo que ela apura, ela tem que enviar ao conselho. Ela não faz juízo de valor. Perfeito. Então, as demandas da comissão de ética também são apuradas pela corregedoria, entendeu? Perfeito. Que aula, né? Então não é tão simples. Não. Como a gente acha, não é só qualquer pessoa chegar e pronto. Não é assim que funciona. Tem que ter essa responsabilidade legal. E a própria denúncia, ela tem que ter o mínimo de dados, né? A denúncia não pode ser vazia. Você tem que ter o denunciante, o denunciado, e você tem que ter os dados mínimos que criam um corpo naquilo para ser apurado, né? Não é denunciar por denunciar. Você tem que... O que foi que aconteceu? Então, a pessoa que denuncia, ela tem que fornecer algum dado para o conselho. Para essa denúncia ela se ter critério de admissibilidade, né? Se ela for uma denúncia que seja aceita, o que é que acontece? É aberto um processo de sindicância. Ou seja, vamos contextualizar. Como é que digamos que uma pessoa vá até o conselho e ela quer fazer uma denúncia. Ela é um responsável legal dela. Ela vai pegar um formulário, tem lá um formulário de denúncia. Vai fazer fulano, vai botar os dados pertinentes, né, do que se identificar. Tem que citar o nome do profissional, fazer um resumo do que aconteceu, pelo menos, alguns dados, e isso vai para a corregedoria. Pode ser de maneira online ou obrigatoriamente? Pode, a gente está aceitando online, devidamente identificado com o correio eletrônico, tudo. Hoje em dia, legalmente, isso é considerado uma identificação, sim. Facilita, né? Facilitador. Muito, sim, com certeza. Uma vez que essa denúncia chega até a corregedoria, qual é o próximo passo? Aí o corregedor, aí você tem dois setores da corregedoria, né? Eu participei 2 anos e meio como segundo corregedor, ou na época era subcorregedor, e depois 7 anos e meio como primeiro corregedor. A denúncia normalmente vai para a presidência encaminha para a corregedoria. O corregedor, ele vai despachar para o corregedor de sindicância, ou o segundo corregedor, para ele instaurar a sindicância. Então, quem instaura a sindicância normalmente é o corregedor da sindicância. Entendi. Esse corregedor, ele vai nomear um sindicante. Quem é o sindicante? O sindicante pode ser qualquer conselheiro. Pronto. Qualquer conselheiro. Isso é uma nomeação baseada em sorteio, baseada... Assim, os critérios muitas vezes também são o seguinte: quem é que está com muita Entendi. Demanda? Porque a gente sabe que tem colegas que têm tem sindicância, tem vários processos, tem colegas que estão envolvidos em muitas comissões, os colegas que fazem fiscalização, então tenta distribuir de uma forma que equilibre o serviço, até porque todos nós estamos no dia a dia aí do trabalho médico também, né? Então, assim, tenta-se ter esse equilíbrio. E, obviamente, você tem que ter a sensibilidade, o corregedor ele tem que ter a sensibilidade de saber o seguinte: esse colega, ele pode pegar esse processo, essa sindicância? O colega que teve participação em algum momento nesse ato, ele não pode ser sindicante. Na verdade, ele não pode nem participar de nenhum momento da apuração desse fato, entendeu? Ele não pode tomar parte. Então, ele é parte envolvida. Eu atendi. Em algum momento, eu atendi aquele paciente. O ideal é não tomar parte, entendeu? E, lógico, se o colega também pode declarar impedido. Se for parente. Aí tem uns critérios legais que são muito comuns com a justiça, entendeu? Entendi. Isso aí seriam detalhes mais técnicos que eu acho que não vem no contexto hoje. Mas, basicamente, o sindicante ele vai fazer uma apuração sumária. O que é a sindicância? A sindicância é uma investigação sumária. Nessa parte, doutor Marcelo, as pessoas quando tem uma necessidade, as pessoas são ouvidas? Pode sim ou não. A gente tem que entender o seguinte: na sindicância não existe, a pessoa não está sendo processada. Então ela não se aplica a questão da ampla defesa e do contraditório. Entendi. Nesse momento. A sindicância, dependendo do que chegar na mão do sindicante, ele pode, só com aquilo, instaurar um processo. Normalmente não é a prática que a gente faz aqui.
a gente normalmente ouve a parte denunciada, tenta pegar, pedir prontuário, cópia de prontuário, dados que embasem mais o relatório que o sindicante vai fazer. O sindicante vai fazer um relatório e esse relatório ele passa na Câmara de Sindicância. A gente tem que entender que todo julgamento do conselho, as decisões elas são colegiadas. Então, assim, Perfeito. nunca é uma decisão monocrática. Ou seja, não é uma pessoa só. Não, e o meu voto de vice-presidente, eu vou ser presidente no ano que vem, o Domingos é o presidente, o Dr. Patrick é o primeiro secretário, o nosso voto é igual a um conselheiro que estiver substituindo, um suplente que estiver substituindo um conselheiro titular na sessão de julgamento. Os votos, eles são iguais. É um colegiado. Então, o sindicante apresentou o relatório. Isso vai para apreciação na Câmara. Se votou para arquivar, arquivou. A pessoa a parte denunciante, ela pode recorrer ou não. Isso é uma situação, já pode arquivar. Ali naquele momento. Após a apuração. Fez a sindicância, faz o relatório, mas pauta uma Câmara de Sindicância. Na Câmara de Sindicância que é o colegiado. Que é o colegiado. Vão ser lidos os relatórios. Então, todo mundo vota. Vamos imaginar a situação do conselheiro sindicante votar para arquivar. E todos os outros vão juntos. Perfeito. Arquiva. Arquivou. Se for de ofício, parou ali. Se tiver um denunciante e ele não estiver satisfeito com esse dado, ele pode recorrer para o CFM. O CFM é nossa instância recursal. Ou seja, é uma outra instância. O CFM é nossa instância recursal. Vamos imaginar que o sindicante, isso é interessante falar, porque o sindicante votou para arquivar, mas tem algum membro que acha que tem que abrir um processo. Ele pode fazer um voto divergente e esse voto pode ser o vencedor, porque o voto dele tem o mesmo peso do sindicante. Perfeito. Então, os votos, eles são iguais. Lembrando que não é só votar e falar, precisa fundamentar. O voto, ele é feito um relatório, existe uma fundamentação e o voto. Vamos imaginar que se abriu um processo. Agora que já é um outro assunto. A gente já vai entrar nesse assunto aí. É porque eu me empolgo com a diretoria, né? Mas a gente fala aí, ou seja, o colegiado é o poder máximo. Ela, após a apuração da relatoria, é encaminhada para um colegiado e aí sim a gente pautada as decisões. Tá? Antes da gente continuar, doutor Marcelo, que é uma grande aula isso para os colegas médicos, é muito importante esses assuntos. As pessoas não sabem a profundidade disso. Né? Por isso, a importância desse podcast. Mas antes de tudo, eu quero te convidar, colega médico, se você não sabe ainda, nós temos um clube de benefícios do Conselho Regional de Medicina. Para você ter acesso é muito simples. Nós temos um site, Clube de Benefícios crmrr.com.br. É um site exclusivo para o nosso regional, onde nossos parceiros, a gente está com mais de 30 parceiros, doutor Marcelo, onde o colega vai lá, escolhe o serviço, ou a empresa, ou o produto que ele precisa, apresenta a carteirinha e já usufrui dos descontos. Isso é uma maneira de aproximar, né, as parcerias e você, colega médico, tem mais um benefício. Então acesse agora Clube de Benefícios crmrr.com.br. Agradeço demais os nossos parceiros que têm confiado ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. O senhor falou sobre processo ético, que é uma outra via. Né? O que é o processo ético? São coisas diferentes ou coisas iguais? Sindicância, processo ético? Explica melhor para as pessoas entenderem. Antes de mais nada, eu vou falar do clube, ó. Pronto. Minha filha estuda numa escola que tem, eu não vou dizer, não vou fazer a propaganda, mas o desconto ajuda, viu? Demais. Desconto grande. Então vai lá, aproveita. Vale a pena olhar o site. Olhar o site. Clube de Benefícios crmrr.com.br. Vale. Aí veja só, assim, a sindicância e o processo, eles são diferentes nesse sentido. A sindicância é uma investigação sumária, tem indício, o colega pode ou não chamar as partes, pode ou não fazer, então abriu o processo. Quando abre esse processo, aí você tem o quê? O corregedor, o corregedor de sindicância remete para o corregedor, para o primeiro corregedor, e o corregedor vai nomear um outro conselheiro, que não pode ser o sindicante, para ser o instrutor do processo. Então vai ser um processo nos moldes do processo penal. Processo de instrução, que você tem oitivas, se houve testemunha, sempre respeitando o direito da ampla defesa do contraditório,
O denunciado sempre é ouvido por último, né? Na lógica da sequência, então denunciado, testemunha do denunciante, testemunha do denunciado, prontuários. Às vezes a gente pede, se tiver documento com a polícia, pede informação. A gente tem relatórios que tem 200, 300 páginas, entendeu? Então, assim, é um trabalho bem minucioso, cuidadoso, que é feito. E isso, quando o conselheiro, o instrutor, ele conclui o relatório, que normalmente o instrutor, o corregedor nomeia como o relator, não necessariamente é o mesmo. Você pode ter um conselheiro fazendo a instrução e um outro sendo o relator. Mas normalmente, até por uma questão de conhecimento do processo, se nomeia para ser o relator. Concluído o relatório, antigamente a gente tinha no CPEP antigo, tinha a figura do revisor, mas seguindo a lógica da Justiça Penal, se tirou o revisor, então hoje a gente só tem um relator. O relator concluiu, o corregedor pauta o julgamento. Aí o julgamento do PEP, do processo ético profissional, ele é diferente. Ele é feito pelo pleno. O que é o pleno? O pleno é a metade mais um dos conselheiros. Se conta nessa conta os conselheiros titulares, 20. Então, a Câmara de Sindicatos são 9. É uma turma, vamos dizer assim. Pronto. Tem uma turma. Nos Só moldes Só lembrando para a gente não confundir, são coisas diferentes. Câmara de Sindicância é a primeira etapa. Uma vez, a definição para chegar ao processo ético é definido em colegiado. Chegou, foi definido para abertura do processo ético. Aí o corregedor vai, indica o relator, faz o processo. Faz a instrução, né? A instrução. O instrutor faz o instrução, relatório, corregedor pauta, julgamento no pleno. Pronto. No pleno, na realidade, é porque a gente, regionalmente, fez isso. Mas você pode também ter turmas para julgar processo. Mas até pelo nosso volume, a gente optou por manter ainda pelo pleno. Então, a gente faz o julgamento com 10 mais 1, né? No mínimo. E aí, o julgamento, no julgamento, aí as partes, elas tomam participação da sessão, entendeu? Você tem participação tanto da parte denunciada como denunciante. Diferente da sindicância, que não tem. No processo, na sessão de julgamento, assim como ele toma parte em toda a instrução, ele também toma parte na sessão de julgamento, que não é obrigado. A parte não é. Aí eu vou dar também um exemplo, uma situação que muita gente não sabe. Vamos imaginar que se abra um processo e a parte denunciada, quer dizer, o médico denunciado, ele não tome nenhuma participação. Simplesmente ele se abstenha de participar de tudo. O conselho nomeia um defensor dativo. A gente nomeia um defensor dativo que o conselho paga este advogado defender o colega, exatamente, para defender a pessoa que foi denunciada. No julgamento, não obrigatoriamente precisa ser o denunciado ou o denunciante. Pode ser uma figura legal ali, representativa. Pode ser. Um advogado. Pode ser advogado. A parte pode ir ou não. O advogado pode ir, podem os dois, entendeu? Perfeito. Pode mais de um advogado. Aí essa dinâmica individual. Entendeu? Doutor Marcelo, o tempo voou aqui na nossa conversa para o senhor ver. Esse assunto é importantíssimo, né? O processo ético, todas essas etapas, as pessoas não sabem disso. Né? Até chegar a definir como existe um rito, existe um passo a passo que a gente respeita. Né? Doutor Marcelo, dentro desse processo ético, tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a tudo isso que a gente tem falado? O que é que eu gostaria de falar? O seguinte, que é assim, tem um ditado no direito, né, que diz o seguinte, que a pena ela nunca é suficiente para quem acusa e ela sempre é demais para quem recebe. Então a gente entende que existe uma cobrança da sociedade em relação ao ato médico. A profissão médica, se não a mais, é uma das mais cobradas pela sociedade, porque a gente lidar com a vida, com a pressão de carga de trabalho intenso, de tomada de decisão de segundos, jornada exaustiva, cobrança legal,
responsabilização civil, criminal, ambiente então assim... de trabalho. Então, tudo isso é um ambiente de pressão. A gente trabalha com uma profissão que uma verdade hoje, amanhã, pode mudar totalmente. E a gente, para hoje, na luz da ciência, hoje é uma verdade. Eu sou cirurgião, eu opero, então a gente entende que um grau de temperatura pode, numa sala de cirúrgica, pode mudar o contexto de uma cirurgia. Então, assim, um paciente nunca é igual ao outro. Cada paciente tem uma resposta metabólica a um procedimento. Então, a gente tem que entender a dinâmica do julgamento de um médico e que, às vezes, parece que o conselho ele protege o colega, mas não é isso. Se você for pesquisar estatisticamente, o conselho o Conselho Profissional Médico, o Conselho Federal de Medicina, porque toda cassação feita numa regional ela tem que ser remetida para o CFM, é um detalhe também. Cassou numa regional, obrigatoriamente, mesmo que a parte não recorra, ele vai para o CFM. E assim, existe muita gente, muito colega sendo cassado. O Conselho Federal ele faz o trabalho, mas é um trabalho que também não pode ser uma coisa feita como a sociedade espera. Tá certo? Porque assim, a gente tem que julgar o ato médico levando em conta a diferença entre uma negligência, um possível falha humana e uma complicação. Porque cirurgia acontece a infecção acontece em todo ambiente cirúrgico, entendeu? Isso é estatística. Infelizmente, a gente tem que levar todas essas variáveis em conta e por isso que às vezes o resultado de um julgamento não é muitas vezes o que se espera. Mas a gente leva o trabalho a sério, a gente tenta fazer da melhor forma possível com o objetivo de proteger o bom profissional e a sociedade. Perfeito. Que é o nosso objetivo maior, né? Não, isso é muito importante que o senhor falou, porque... E tudo isso que o senhor falou dentro do que está escrito no nosso código. Né? Então, de fato, não é tão simples. Essas variáveis, você avaliar aquele momento e se imaginar que naquele momento, a gente sabe das dificuldades que o nosso sistema de saúde ele passa, que os colegas médicos passam. Então, de fato, é uma tarefa muito difícil. Doutor Marcelo, eu não tenho nem como agradecer assim, as explicações em resumo que o senhor falou aí, mas que aula. Esse episódio está incrível. Se você não assistiu os outros episódios, vai lá no nosso YouTube, @CRM Roraima. Aproveita nos canais de streaming também, Deezer e Spotify, os episódios lá, você que está no trânsito, bota lá para ouvir. É muito importante você tomar conhecimento desse podcast e do que a gente tem discutido. Assuntos extremamente relevantes, principalmente para você, colega médico. Vice-presidente, quero lhe agradecer pela oportunidade, mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado essas explicações incríveis. E queria deixar aí as considerações finais, o que o senhor tem a dizer para a nossa audiência. Assim, em relação à corregedoria, o que a gente pode dizer? Que ela desempenha o papel dela com diligência, entendeu? Com seriedade. E é importante também que as pessoas procurem o CRM no setor judicante quando se sentirem lesadas ou tiverem alguma queixa, porque lá é o lugar de se apurar. Não é rede social, não é exposição, não é nada disso. Entendeu? A gente tem uma ferramenta legal para fazer essa apuração do ato médico, entendeu? E ela é feita com seriedade, com compromisso, respeitando o nosso regime legal que a gente vive na nossa unidade federativa do Brasil, né? Perfeito. Entendeu? Beleza. Está chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast. Eu quero te convidar a ir lá no nosso Instagram, @CRM Roraima. Se você não segue, vai lá, siga. Se você ainda não curtiu ou não está seguindo o nosso canal no YouTube, aproveita, @CRM Roraima. Ative as notificações, vai lá nos nossos episódios, dá uma curtida, porque isso leva para outras pessoas. Então é importante a sua participação. Nossos canais de streaming, Deezer e Spotify, tá todos os episódios disponíveis. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um ambiente que a gente tem trazido muitas informações. Isso pra gente é muito importante. E agradecer especialmente a nossa diretoria, ao Conselho Regional de Medicina e, sobretudo, a Defensoria Pública, a Rádio Defensoria, que tem aberto essa casa com muito carinho e respeito
pra gente. Para você, um muito obrigado, participe conosco, vai ser um prazer estar trazendo informações e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!